No vídeo de hoje eu quero falar sobre o dólar, que está em 5,56 no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a pergunta que a gente quer responder no vídeo é: quando que o dólar pode chegar a 7? Considerando todos os problemas políticos, econômicos que vêm se intensificando cada vez mais no Brasil, é até curioso que o dólar ainda esteja em 5,56. Então vamos dar uma olhada em algumas notícias, alguns dados para entender o que está acontecendo. E logo depois vamos fazer uma projeção com auxílio de uma inteligência artificial do ChatGPT para tentar estimar alguns cenários acerca do preço do dólar, quanto que pode chegar a 7. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas vamos dar uma olhada em várias informações aí para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o código SATOSHI para ganhar até R$100 nas suas primeiras compras de Bitcoin. Então você pode comprar e vender frações de Bitcoin aí muito facilmente na Bipa, comprar seus primeiros satoshis. Eles têm um cartão com cashback em Bitcoin, tem soluções aí na Lightning Network, então é muito fácil, muito simples de utilizar ali os serviços da Bipa. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira notícia, que eu acho que talvez seja mais relevante aí, talvez o maior problema do Brasil hoje, que é a seguinte: a notícia aí da super interessante de 2024, setembro de 2024. Então, o Brasil tem mais assassinatos que todos esses países somados. A lista inclui Estados Unidos, China e a Europa inteira. Então isso daqui é brutal, isso daqui é um dado bizarro. É inadmissível que a gente aceite viver em um país onde existe mais homicídios aí do que todos os países somados, certo? Então aqui a gente tem a Austrália, aqui a gente tem a China, Estados Unidos, a Europa inteira, enfim, é uma quantidade enorme de países. E no momento que foi feito aqui essa pesquisa, se eu não me engano, aqui está escrito, né, de 2015, então em torno de 59 mil homicídios por ano, o que é um dado brutal. São mais pessoas morrendo do que países que estão em guerra, então é totalmente inadmissível. E esse, dentre outros motivos, né, é o motivo pelo qual a gente fala aqui nos vídeos sobre a importância de uma mudança política, de uma mudança econômica no país, que vai inclusive resultar em várias consequências sociais. E realmente a questão da criminalidade é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. Tem uma outra notícia aqui da CNN, então, agora uma notícia do final de ano de 2024. Estrangeiros retiram mais de 3 bilhões da Bolsa Brasileira em novembro, então isso aqui notícia de 2024, e reforçam fuga em 2024. Então, em 2024 e agora em 2025 também está tendo uma fuga massiva de capital estrangeiro. Eventualmente a gente olha para o Ibovespa e a gente não percebe a deterioração, certo, no mercado financeiro de uma maneira geral, porque geralmente a gente está cotando o ativo em reais, né? Mas quando a gente corrige, por exemplo, o Ibovespa pelo dólar, ele perdeu valor de 2010 até hoje. Então, teve uma perda real negativa quem comprou o índice Ibovespa e segurou de 2010 até hoje. Então é realmente uma situação trágica aí. Embora muitas vezes a situação seja mascarada aí pela perda de poder de compra do real, então o dinheiro vem perdendo poder de compra e eventualmente a gente olha o gráfico do Ibovespa crescendo nominalmente, mas a gente não se dá conta que também o real aqui vem perdendo poder de compra. Então, o valor real aí de valorização do Ibovespa foi negativo nos últimos anos aí, o que também é um absurdo. Então, fuga de capital aqui em 2024. A fuga de capital estrangeiro em 2024 somou 32,4 bilhões de dólares. E o que isso implica? Então, isso implica, aqui ó, tem algumas características dessa fuga de capital: incerteza fiscal no Brasil, patamar de juros nos Estados Unidos, então, que ajudam a explicar a saída de recursos dos investidores na época, e o Ibovespa aí estava recuando, mesmo nominalmente, no ano de 2024. E seguindo aqui, então, Brasil deve liderar fuga de milionários na América Latina, segundo estudo. O país registrará êxodo de 1.200 pessoas com patrimônio líquido em investimentos de 1 milhão ou mais neste ano de 2025. Então, notícia aqui mais recente, agora de junho de 2025. O equivalente, então, à saída somada de 8,4 bilhões de dólares, segundo projeções da consultoria, e aqui o nome da consultoria, Henley Partners, certo? E o que isso significa na prática, né? Porque, na verdade, a economia ela não é um jogo de soma zero. Então, se os bilionários, se os milionários, se as pessoas qualificadas estão saindo do país, estão fugindo do país, isso significa menos emprego,
Isso significa salários mais baixos, isso significa condições de trabalho piores, porque são as pessoas que geram emprego, certo? Que contratam pessoas. Então, isso, na verdade, os bilionários, os milionários são as pessoas que não se afetam tanto com uma piora econômica, porque eles podem simplesmente fugir do país, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, ir para algum país mais envolvido, ir para a Argentina agora, né? Ir para El Salvador, enfim, e podem fugir do Brasil, fugir da criminalidade, dos altos impostos e de todos os problemas políticos que temos aqui. Mas quem paga a conta é a população de classe mais baixa, classe média, certo? As pessoas que não têm tanto dinheiro e que não têm a possibilidade, eventualmente, de se mandar daqui. E tem um fenômeno, inclusive, curioso, certo? De artistas, de pessoas influentes com muito dinheiro, apoiando governos populistas, governos de esquerda, e depois fugindo aí para países capitalistas, certo? Saindo para os Estados Unidos, saindo para países com mais liberdade econômica, com mais facilidade de fazer negócios. Então é realmente uma hipocrisia muito grande, porque quem fica para pagar a conta somos nós, somos as pessoas aí que não temos tanto acesso a outras possibilidades, certo? Então aqui outra notícia falando sobre a fuga bilionária, estrangeiros tiram 4,8 bilhões de dólares, aliás de reais, da Bolsa Brasileira, após a decisão de Trump que surpreendeu o mercado. Então o Brasil está se aliando aí, se aproximando de países que estão sofrendo sanções dos países mais envolvidos do mundo ocidental. Então Europa e Estados Unidos estão, portanto, recebendo sanções por conta disso e estão sofrendo. E na verdade, como eu falei, as pessoas mais ricas eventualmente não são as que mais sofrem, mas sim as pessoas que acabam perdendo poder de compra com inflação e tendo que pagar altos impostos em consumo. Fuga de cérebros, então, cresce a ida de brasileiros qualificados para os Estados Unidos. Notícia aqui de 2025, então notícia mais recente também. Falta de reconhecimento e instabilidade no Brasil alimentam a evasão de talentos estratégicos que migram para os Estados Unidos em busca de oportunidades. Então, de novo, a gente tem pessoas muito qualificadas aqui no Brasil, mas infelizmente a questão política, a questão burocrática, então os políticos e burocratas eles acabam sugando muito do que é produzido no Brasil via impostos, via burocracia, via controle econômico, via manipulação de crédito. E as pessoas qualificadas, as pessoas com mais dinheiro, com mais capital ou mais qualificadas aí intelectualmente acabam migrando para outros países, dentre eles os Estados Unidos, que ainda é um país que tem mais liberdade econômica do que o Brasil, pelo menos. Bom, fuga de cérebros também limita o avanço do agronegócio no Brasil. Então, para presidente da Embrapa, o Brasil precisa trabalhar para repatriar pesquisadores e estabelecer políticas de longo prazo. Mas quem é que vai querer ficar no Brasil com impostos tão altos, com tanta burocracia para empreender, para contratar no Brasil? É mais fácil, de fato, ir para outro país e empreender em outro país. Então, realmente, a fuga de cérebros é um problema grande também no Brasil. E outra questão aqui do Portal de Transparência Nacional, então o Brasil registra a pior nota e pior posição da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. O país ficou na 107ª posição entre 180 países avaliados, o que significa sua pior posição na série histórica. Notícia aqui também recente de 2025. Então aqui temos um mapa e o Brasil está entre os piores países em questões de corrupção, certo? Então também mais um problema grande aí no Brasil. E mais uma notícia aqui do G1 da Globo: Brasil piora em ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem a pior nota da série histórica. Agora notícia de fevereiro de 2025. Então no Brasil temos uma quantidade de homicídios muito grande, temos pouca segurança, políticos e burocratas conseguem roubar tanto a população que fica muito difícil empreender e reter pessoas qualificadas, pessoas com dinheiro, pessoas que geram empregos, empresas, e reter também pessoas qualificadas. Então temos uma fuga de cérebros e também temos uma corrupção altíssima e crescendo, certo? Segundo alguns índices, a corrupção nunca foi tão grande aqui no Brasil quanto é agora, certo? Então todas as medidas de tentar frear aí a corrupção foram abandonadas no Brasil, infelizmente, e hoje estamos com uma corrupção altíssima e é realmente trágico. Por outro lado, temos vários exemplos positivos aí. Então, por exemplo, no caso da Argentina, eles conseguiram
transacionar aí de um rumo ao abismo. Eles estavam com uma economia bastante destruída, até pior que a economia brasileira, mas agora o Milei, desde que entrou então no poder na Argentina, está conseguindo reverter essa tendência. Então, notícia aqui da Gazeta do Povo sobre o governo Milei: 1,7 milhão de crianças da Argentina saíram da pobreza, diz Unicef, certo? Então, é o que eu falei, a liberdade econômica, a facilidade de fazer negócios, ela não é tão útil para milionários e bilionários quanto para as pessoas normais que se beneficiam da geração de emprego, da melhora na economia de uma maneira geral. Então, é realmente muito bom o que está acontecendo na Argentina. Tomara que a gente consiga reverter a nossa situação aqui no Brasil. Aqui tem várias notícias também sobre o Milei e o recuo da pobreza na Argentina, certo? Que mostra a eficiência do Milei. Enfim, várias notícias aqui. Aqui temos uma notícia da revista Oeste. Então, sobre Milei: salários crescem e superam lucros de empresas na Argentina. E mais uma aqui: pobreza na Argentina cai no primeiro ano do governo Milei para 38,1%, certo? Então, no governo anterior, encerrado em 2023, esse número chegou a 41%. E aqui, a notícia da Metrópolis: então, inflação e pobreza em queda. O que aconteceu na Argentina de Milei, a gente sabe, basicamente são políticas de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, facilidade de empreender, não tratar o empresário como aquela pessoa má, certo? Mas sim como aquela pessoa que vai trazer empregos, independentemente da sua índole, por uma questão, inclusive, de teoria dos jogos. Porque se você abre uma empresa, você vai querer contratar funcionários. E quanto mais empresas tem concorrendo, melhores vão ser as condições aí dos funcionários, certo? Então, uma questão de teoria dos jogos, não depende tanto da boa vontade do empresário, mas sim de uma competição entre várias empresas, gerando aí uma melhora para o trabalhador. Um gráfico interessante que eu mostro aqui no canal é o gráfico aí da Bolsa da Argentina, então ETF da Argentina, que desde a eleição do Milei, então em novembro de 2023, já se valorizou em mais de 100% em dólar. Então, quando o Milei foi eleito na Argentina, eu comprei o ETF da Argentina e tive uma valorização aí de mais de 100% em dólar, o que é muito interessante, não muito, mas um pouco previsível por conta das ações aí que o Milei prometia fazer na Argentina e conseguiu fazer, de liberdade econômica, de redução na burocratização e várias medidas que são positivas aí para o país. Espero que a gente siga para a mesma trajetória. Temos também a questão de El Salvador, certo? Que inegavelmente conseguiu reduzir bastante a criminalidade. Então, no Brasil, infelizmente, como eu já mostrei aqui em várias notícias, de fuga de capital, de a questão da segurança, que é realmente trágica aqui no Brasil, fuga de milionários, fuga de bilionários aqui, e fuga de cérebros também no Brasil, e corrupção crescente, e também a questão da fuga de cérebros limitando avanços aí de tecnologia no agronegócios, e a questão da corrupção aumentando cada vez mais, e talvez nunca esteve tão alta, tão presente aqui no Brasil, certo? Ninguém mais fala, por exemplo, do escândalo do INSS e por aí vai. Então temos aí um cenário crítico para o Brasil e o dólar ainda em 5,56. Então, lembrando, isso não é uma dica de investimentos, não temos bola de cristal, mas se a situação continuar se degradando no Brasil, das duas uma, ou a gente pode ver um aumento mais significativo na taxa de juros, que já está bastante alta aqui no Brasil, então o custo do capital está crescendo, está em 15% a taxa Selic, pode ser que continue subindo para frear um pouco o aumento do dólar, mas isso vai fazer então com que as pessoas tenham menos fluxo aí de caixa, menos capital disponível para construção civil, para financiamento imobiliário, para financiamento de automobilístico, por exemplo, e por aí vai. Então, se o dinheiro está mais caro, as pessoas consomem menos e isso pode frear um pouco a indústria nacional, certo? Então a gente inevitavelmente vai ver um problema, seja ou no câmbio, ou na taxa de juros, na liquidez aí do mercado, enfim, de algum dos lados a gente vai sofrer todos os problemas aí que a gente está vendo na política, infelizmente. E então eu fiz aqui uma pergunta para o ChatGPT sobre quando que o dólar poderia chegar em 7 aqui no Brasil, partindo do patamar atual de 5,56. E aqui rapidinho, então, o que faz o dólar subir? Basicamente, fuga de capitais no Brasil, então risco fiscal, político e institucional, que é exatamente o que temos hoje, que anda na taxa de juros, que é o desestimulo, então, ao carry trade, só que isso aí é uma questão que pode estar segurando, então, a fuga de capital no Brasil ainda, porque a gente está com uma taxa de juros, pelo menos nominal, bastante alta, então, em 15% aí a taxa
Selic no Brasil. Crise global que gera aversão a risco, então investidores correm para ativos mais seguros, é o famoso flight to quality, eles fogem de países emergentes, né? Emissão de moeda no Brasil, criando inflação e perda do poder de compra, aqui uma correção, porque emissão da moeda, expansão da base monetária é a definição clássica, a clássica de inflação. A inflação aí é a expansão da base monetária e uma consequência é a perda de poder de compra da moeda. Então a gente vê que a perda de poder de compra na moeda no Brasil ocorre muito mais rápido que nos Estados Unidos. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra, mas desde 1913. O real brasileiro nem existe desde 1913. O plano real foi feito em 1994, certo? E já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. Então aqui, desaceleração econômica ou perda da competitividade do país, que é o que estamos vendo aí diante dos nossos olhos em tempo real. Bom, histórico recente do dólar, então em 2014 estava em torno de 2,35, em 2015 teve uma crise política, o dólar a 4, em 2020 aí com a crise sanitária aí, né, chegou a 5,90 e em 2024 variando entre 4,90 e 5,70 e recentemente a gente passou, né, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, a gente chegou até no final do ano de 2024 acima de 6, em 6 e pouco, certo? E daí a taxa de juros nominal começou a subir aqui no Brasil e começou a frear um pouco dessa fuga de capital. Ou seja, a marca de 7 ainda não foi atingida, mas não está fora do alcance, especialmente em caso de deterioração fiscal ou institucional, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Então aqui temos 3 cenários para o dólar chegar a 7. O primeiro, que é o cenário acelerado, certo? Até 2026. Então a hipótese seria perda da âncora fiscal, aumento da dívida PIB, juros em queda sem controle da inflação e fuga de capitais. O risco político aí, então, seriam a radicalização institucional, ameaça ao equilíbrio entre os poderes, que, enfim, a gente já vê isso há muito tempo aqui no Brasil, para ser honesto. É a consequência, o dólar atingindo R$7 até o final de 2025 ou 2026, especialmente em ambiente global instável. Cenário moderado, então, até 2028, que é uma hipótese de continuidade do déficit público e crescimento fraco com inflação moderada, o dólar se desvalorizando, então, frente a moedas fortes e o real perde valor ainda mais rapidamente, né? E nesse caso, a marca dos R$7 por dólar seria alcançada em 3 a 4 anos. E o cenário otimista, nunca atingir 7. Eu acho que isso aqui não é muito viável aqui para o Brasil, mas iria exigir, então, reformas fiscais, enxugamento do Estado, diminuição do Estado, aumento da produtividade e confiança externa. Nesse caso, o real estabiliza ou até se valoriza e o dólar fica abaixo de 6 por muitos anos. Teria que ser um cenário tipo Argentina durante bastante tempo, com liberdade econômica e desenvolvimento econômico. Inclusive, o Brasil já foi... Tem alguns estudos que mostram aí o PIB do Brasil alguns séculos atrás, muito parecido com o PIB dos Estados Unidos, PIB estimado, né? E a gente já teve, por exemplo, a Venezuela como um dos países mais ricos aí da América Latina, da América, a Argentina também como um dos países mais ricos da América, e basta visitar, por exemplo, Buenos Aires, que a gente vê aquelas construções e vê que já existiu muita riqueza aí na Argentina e em Buenos Aires. Então foram países que foram muito ricos, mas que foram destruídos pelo socialismo, infelizmente. Então a inflação ela é silenciosa, mesmo sem o dólar disparar para 7 de forma abrupta, o real pode continuar perdendo poder de compra internamente. O PCA pode ser maquiado, mas a inflação real, ou seja, a expansão do M2, certo? A expansão da base monetária e preço em dólares põe o enfraquecimento da moeda, como eu já mostrei aqui, por exemplo, no caso do Ibovespa corrigido em dólar. Então eu sugiro que você sempre leve em consideração uma correção, seja de base monetária ou do dólar, quando vocês forem tentar considerar os seus ganhos aí com investimentos, porque vocês podem estar tendo um ganho nominal, certo? Ou seja, um número crescendo, mas um ganho real negativo, ou seja, esse aumento aí no número não significa, não se traduz em um aumento de riqueza real. Então, conclusão, o dólar 7 é perfeitamente possível, principalmente em caso de crise institucional política no Brasil, já estamos tendo afrouxamento fiscal sem responsabilidade no Brasil, já estamos tendo queda de juros real com manutenção de déficits, a gente não está tendo então queda de juros, bem pelo contrário, os juros estão subindo, então isso pode estar freando um pouco a valorização do dólar agora no curto prazo. E nova crise global ou desaceleração na China. Se nada for feito
para conter o avanço da dívida pública e para restaurar a confiança na moeda é uma questão de tempo, e nesse momento os ativos escassos como Bitcoin, ouros e imóveis bem localizados tendem a se valorizar. Então é interessante aqui, de fato, todas as moedas fiduciárias tendem ao colapso, certo? Estão tendendo a zero, porque por uma questão de teoria dos jogos, políticos e burocratas se beneficiam da expansão da base monetária, da impressão de dinheiro, e a gente acaba pagando a conta e então via efeito Cantillon eles se beneficiam, a gente paga a conta via inflação, certo? E a gente tem então o mundo migrando para ativos escassos, o Bitcoin aí é um dos ativos que está na máxima histórica, o ouro é outra alternativa aí para o sistema fiduciário, para o sistema financeiro global, e a gente tem uma crise da dívida global aqui nos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares, então pode ser que na verdade a moeda mais forte aí fiduciária seja que dure mais tempo, certo? Então o dólar é mais forte que o real, pode ser que dure mais tempo que o real. Na verdade, historicamente, são as moedas fiduciárias mais fracas que acabam colapsando primeiro. E outra coisa que pode prolongar um pouco a vida útil das moedas fiduciárias seria uma corrida para o ouro digital, ou seja, uma corrida para o Bitcoin. Então, por exemplo, quando a gente vê os top 10 detentores de Bitcoin, temos em quinto lugar aqui, pelo menos nessa lista de 2024 da revista Exame, o governo dos Estados Unidos, que já falou várias vezes sobre reservas estratégicas aí de Bitcoin, e em sexto lugar o governo da China. Então, esses governos que tiverem uma moeda maior, aliás, uma reserva maior, talvez de ouro, de Bitcoin, possam estender um pouco mais a vida útil das suas moedas. Então, se eu tivesse que chutar, diria que em alguns anos a gente pode ver, sim, o dólar acima de 7, não deve demorar muito. Eu imagino que essa tendência histórica de valorização do dólar em relação ao real vai continuar existindo. Por quê? Porque nos Estados Unidos a produtividade é maior, a demanda por dólares é maior, existe aí pensando também na questão da oferta e da demanda, a gente tem uma instabilidade política, uma instabilidade social aí muito maior no Brasil, então existe mais liberdade econômica nos Estados Unidos, maior produtividade, então realmente eu acho que historicamente, se a gente olhar o longo prazo, a gente vai ver o dólar se valorizando e pode ser uma questão de tempo. Lembrando que boa parte dos ativos globais, como o dólar e como Bitcoin, eles são cotados, aliás, como dólar e Bitcoin não, como ouro e Bitcoin, por exemplo, né, são cotados em dólar, então já é uma forma de dolarizar, entre aspas, ou bitcoinizar, ou enfim, o seu patrimônio. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like no vídeo, que ajuda bastante, fiquem à vontade na seção dos comentários, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal, um grande abraço e até mais.